Esse vídeo é referente ao projeto 1 da disciplina de Cálculo 1. Os integrantes do grupo que produziram esse vídeo são Gabriela Aya, Felipe Estevam e Jennifer Maurício. Vamos lá? Nesse vídeo, iremos explicar um dos paradoxos de Zenão, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga consiste na ideia de que Aquiles, o herói grego, e uma tartaruga estão competindo numa corrida. Nessa corrida, Aquiles começa de um ponto A e a tartaruga começa de um ponto B mais avançado. Assim que a corrida começa, Aquiles se aproxima da tartaruga, já que ele é muito mais rápido. Porém, assim que ele chega ao ponto B, onde a tartaruga iniciou a corrida, a tartaruga já estará em um novo ponto C, um pouco mais adiante. E assim, da mesma forma, quando Aquiles chegar ao ponto C, a tartaruga já terá se movido novamente mais adiante. Sendo assim, o paradoxo diz que a tartaruga sempre terá uma vantagem, mesmo que muito pequena, e Aquiles, dessa forma, nunca a ultrapassaria. Para explicar a matemática por trás desse paradoxo, precisamos entender que, quando dividimos a distância entre Aquiles e a tartaruga em uma quantidade finita de pontos, temos a impressão de que Aquiles seria capaz, sim, de alcançar a tartaruga em algum momento. Porém, se dividirmos essas distâncias em valores infinitos, parece que sempre haverá um ponto onde a tartaruga tem vantagem sobre Aquiles. Para solucionarmos esse paradoxo, precisamos entender que a matemática da divisão infinita não representa a realidade. Portanto, não seria possível dividir a distância entre Aquiles e a tartaruga em infinitos pontos. Sendo assim, Aquiles seria capaz de ultrapassar a tartaruga em algum momento, pois não há realmente um número infinito de pontos entre eles. Outro paradoxo que se relaciona diretamente com o que acabamos de ver é o paradoxo da sala, onde uma pessoa posicionada em uma das paredes de uma sala começa a caminhar em direção à outra parede. No primeiro passo, ela percorre metade da distância total. No passo seguinte, ela percorre metade da distância faltante, e assim por diante. Dessa forma, podemos perceber que eventualmente ela chegará ao outro lado, ou pelo menos perto o suficiente para considerar zero a distância entre ela e a próxima parede. Usando o conceito da soma infinita, podemos explicar os dois paradoxos apresentados anteriormente. E, inclusive, podemos dizer que eles se equivalem em teoria, pois ambos partem do princípio de somar infinitamente partes cada vez menores para chegar em um número tão aproximado de um resultado já esperado que pode se equivaler essa soma a esse resultado. Explicando matematicamente, podemos dizer que esses paradoxos podem ser descritos pela seguinte fórmula, onde Sn é igual à soma de todos esses infinitos valores, A seria o termo inicial e R a razão em que o primeiro termo tem em relação ao segundo, o segundo em relação ao terceiro e assim sucessivamente. E N seria a posição desse termo. Então, no primeiro termo esse N é igual a 1, no segundo termo N é igual a 2 e assim até o infinito. Também podemos usar o conceito de limite para explicar esses paradoxos. Vamos usar como exemplo o paradoxo da sala. Vamos representá-lo da seguinte forma: uma série geométrica onde o D minúsculo representa a distância percorrida, o D maiúsculo a distância inicial, e cada um dos termos dessa soma que multiplica a distância inicial é um dos passos que a pessoa dá dentro da sala, percorrendo respectivamente metade, 1/4, 1/8 e assim por diante, da distância total da sala. Dessa forma, utilizando o conceito de limite, podemos escrever da seguinte forma. E assim, chegamos ao resultado de que essa soma de infinitos fatores vai resultar-se em 1, por se aproximar infinitamente dele. Portanto, podemos concluir que,
Por mais que a distância seja dividida em infinitas partes, ao somá-las, elas ficam infinitamente próximas do valor total. Portanto, essa divisão infinita, ao ser somada, concluirá num valor finito, que é o valor da distância da sala. 1. Para facilitar a visualização de tudo que acabamos de ver, fizemos um programa em Python, onde criamos uma corrida com uma tartaruga. Nesse programa, para montar o movimento da tartaruga, começamos definindo a distância entre a tartaruga e a linha de chegada como d, onde d é igual à distância total, nesse caso 500, menos a posição inicial da tartaruga, no nosso caso turtle.xcore mais 300. Em seguida, definimos o número de passos dados pela tartaruga, como n, onde inicialmente ela é 0, pois a tartaruga ainda não andou. Depois, colocamos que enquanto d for maior que 0,0001, a tartaruga deve andar metade da distância remanescente. E então, este d também será dividido pela metade, e acrescentamos 1 ao número de passos dado. E isso se repete até d ser menor que 0,0001. Rodando este programa, podemos ver que a tartaruga estará na linha de chegada quando d for menor que 0,0001, ou seja, podemos dizer que ela é igual a 0.